Olá pessoal, eu sou Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Este vai ser o primeiro treinamento sobre Keylight. Vou falar dos principais atributos do nó, dando continuidade à série de vídeos sobre Keying. Keylight é um Color Difference Keyer, ou seja, ele vai usar a diferença entre os canais de cores da imagem para gerar um matte, um mapa de opacidade. O Keylight está presente em outros sistemas, temos também ele no After Effects, por exemplo. Então você vai ver que a utilização é muito próxima, tá? Só tem um ajuste de interface que é diferente no Nuke. Você liga o input source na imagem, né, que você quer aplicar o efeito. Começamos pelo Screen Color. Nós vamos indicar qual é a cor que ele vai usar para fazer o key, no caso aqui o verde do fundo. Vamos clicar aqui no Color Picker e selecionar a cor usando Command ou Ctrl no Windows. Veja, se você está visualizando o resultado final já do Keylight, você tem que usar Command Option ou Ctrl Alt, senão ele não vai funcionar. Veja, se eu usar apenas Command, ele fica num loop infinito, porque ele está selecionando a cor ao mesmo tempo que está visualizando, e daí ele entra em loop. Então você usa Command Option para conseguir pegar a cor. Aqui nós estamos interessados no alpha, né? Então vou visualizar o canal alpha e escolher a cor. Para quem está começando, fica mais fácil dividir o viewer em duas partes, assim você visualiza uma imagem em um e o alpha no outro. Então vou fazer isso. Vou dar um Split Horizontal e aqui eu vou dar um New Viewer. Então, voltando aqui para o RGB, vou visualizar a primeira imagem. Vou focar na área de interesse, que é o homem. Clico com o botão esquerdo no segundo viewer para ativá-lo e uso uma tecla numérica para visualizar o resultado do Keylight. Entro no modo de alpha aqui e também vou focar na área que me interessa. Tá? Sempre que você quiser visualizar alguma coisa num dos viewers, você clica com o botão esquerdo nele para ativá-lo e daí usa uma tecla numérica. A ideia aqui de selecionar o Screen Color é que a gente consiga isolar aqui o elemento que a gente está interessado, no caso este homem, e que ele fique branco, né, porque ele vai ser opaco, e o restante do fundo fique preto, para ser transparente. Então nesse momento o chão aqui não está transparente ainda. Então a ideia é você localizar um ponto, uma cor do fundo, que nos dê, né, este fundo transparente da melhor forma possível, para nós termos um bom começo. Veja, tons de verde aqui mais próximos do pé estão dando uma totalidade preta em volta do personagem aqui, que é o que a gente está procurando. Então você pode segurar Ctrl ou Command e ir arrastando o mouse para ter um resultado interativo. Às vezes ajuda você a localizar. Digamos, algo assim. Né? A gente perdeu todas as sombras aqui do pé, mas isso não é um problema agora nesse momento. Então eu peguei aqui nesse ponto, está aqui minha cor. Quando estiver satisfeito, tira ali o Color Picker. Assim você não pega outra cor, né, por acaso. E o primeiro passo está feito. Veja, o que eu estou interessado é a área imediatamente próxima do personagem. Tá? O restante aqui do fundo não me interessa, então não tem problema que ficou um pouco de sujeira aqui no alpha em outras regiões, tá? Porque a gente vai trabalhar apenas nessa área. Às vezes quem está começando tem essa impressão que tem que ficar tudo transparente e fica tentando achar um ponto aqui até que tudo, né, fique perfeito. Né? Isso aqui não seria um problema, por exemplo, porque a região em volta dele está ok. Então, né, não se preocupe muito com o entorno e sim com a área imediatamente próxima ao personagem. Vou falar então sobre o Screen Gain. Este atributo vai fazer com que a cor que foi selecionada no Screen Color seja utilizada de uma forma mais ou menos intensa nos cálculos que a gente usa no Keylight. Usando o Viewer aqui, nós temos as ferramentas de ganho e gama que podem nos ajudar a visualizar problemas no matte que está sendo gerado. O gama, por exemplo, se você diminuir, todas as áreas que não estiverem perfeitamente brancas vão demonstrar que esse alpha não está completamente opaco, como é aqui o exemplo. Veja que quando eu passo o mouse nessas áreas, está .94, né, está abaixo de 1. E a mesma coisa no ganho, só que aumentando. Ele vai revelar os pixels da parte que deveriam estar pretos, ou seja, valor 0, mas que não estão. Ou seja, todos esses pixels aqui no chão têm valores acima de 0. 0.02, 0.00 alguma coisa.
Então, usando esses dois atributos do Viewer, eu posso identificar problemas e partir para eventuais correções. Então, vou tentar aqui usar o Screen Gain e aumentá-lo para ver se eu consigo tornar esse matte mais opaco. Tá? A verdade é que ele está indo numa outra direção, né? Tornando ainda mais transparente o alfa aqui. Então não está funcionando. E no outro lado, ele está trazendo o fundo que estava preto para um tom mais claro, ou seja, está tornando o fundo opaco. Então, de qualquer maneira, nesse meu exemplo, né, nesta cena, não está adiantando muito. O matte aqui está transparente porque se visualizarmos a imagem original, podemos ver que tem muito verde contaminando, né? Ou seja, o cenário está jogando a luz verde aqui na roupa e acaba ficando transparente porque tudo que estiver próximo à cor verde vai sendo menos opaco. Já o atributo Screen Balance vai trabalhar o balanço entre as duas outras cores que estão sendo usadas no cálculo, do canal vermelho e do canal azul. E dependendo da tua cena, você vai conseguir um resultado melhor, né, tentando ver esse balanço, se você consegue melhorar o matte aqui, no caso, ver se você consegue melhorar nessa cena a opacidade dos pixels. Eu tenho um balanço um pouco melhor, tá? Mas ainda mesmo assim eu não consigo resolver todos os problemas desse matte, ainda está transparente. O atributo Alpha Bias deve ser usado apenas quando você tem uma cor de fundo do chroma que não seja pura. Então, se não for um verde puro ou um azul puro, tá, você pode usar o Alpha Bias para fazer uma compensação e dizer, ó, tem contaminação de outras cores no fundo. Não é o nosso caso aqui, mas caso fosse, você poderia pegar aqui a Color Picker e pegar uma cor do foreground mesmo, do objeto de interesse, para compensar. Você pode ver que o Dispel Bias fica travado porque ele usa por padrão a mesma cor do Alpha Bias. Tá? Caso você queira fazer um Dispel Bias independente, você desabilita esse valor e aí você pode utilizá-lo. O Dispel Bias vai ajudá-lo a remover ainda mais a contaminação de cores verdes, por exemplo, nesse caso, do objeto de foreground. Então, vou colocar isso aqui em cima do fundo. Tá? Você pode ver que a cor entre o original e o final muda, né? Porque ele acaba removendo os tons de verde excessivos aqui, mas você ainda pode influenciar ainda mais esse Dispel, tá? Pegando outras cores. Tá? Então aí você pode tentar melhorar esse equilíbrio caso seja necessário. O Pre-Blur, Screen Pre-Blur, vai aplicar um leve blur na imagem antes de fazer o Key. Tá? Então se a gente olhar aqui o resultado do Key Light, você usa principalmente esse atributo quando você tem compressão digital afetando o Key. Então as bordas ficam um pouco mais comprometidas devido a problemas de compressão ou mesmo noise. Você pode aplicar um certo blur. Tá? Sempre que possível você deve evitar usar isto, porque ele degrada bastante a qualidade do matte, e sempre com valores bem pequenos, dificilmente acima de 2, por exemplo. No nosso caso aqui a gente não vai usar. Vou falar um pouco do atributo View. Tá? O View vai determinar o que o Keylight vai gerar como saída. Então, normalmente por padrão ele está em Final Result, e o Final Result é a imagem original já pré-multiplicada pelo alpha, criado pelo Keylight, ou seja, pronto para usar com o Node Merge em cima de um novo fundo. Certo? Temos outras opções, então nós podemos ver o Source, que é a imagem que está entrando no Input Source. Nós podemos ver o alpha do Input Source, no caso não tem alpha nenhum aqui. O Screen Matte, que é o alpha que foi gerado pelo Keylight, sem a influência dos componentes de Inside Mask e Outside Mask. Tá? Aí nós podemos ver o Inside Mask e Outside Mask, que são máscaras que vão nos ajudar a manipular um pouco aqui o matte nas regiões de interesse, já vou falar sobre. Combine and Matte é o resultado dos três juntos. Status é uma maneira de visualizar o alpha de uma forma exagerada e ver áreas problemáticas. Então veja que aqui, o que está em cinza, né, são áreas que não são completamente do foreground. Então veja que eu tenho transparência nessas áreas. E o mesmo do background, né, ou seja, da área preta. Então ele mostra de uma forma exagerada o que está acontecendo. Né? É uma alternativa para ver o que eu estava mostrando aqui com o Viewer
usando o gama e o ganho. Então, fica essa opção. Bom, essas três últimas opções nós podemos dizer que são opções de saída, tá? O intermediate result é a imagem original, source, com alpha, mas sem pré-multiplicar. O final result é pré-multiplicado por padrão, e o composite é a imagem em cima de um fundo que vai entrar no componente background aqui, ó. Então eu poderia ligar diretamente esse background no input e fazer a composição sem precisar fazer um merge aqui na sequência. Há momentos em que você quer fazer isso e há momentos em que você não quer. Então ele te dá essa opção. Normalmente a gente sai em final result. Então vamos falar um pouco sobre o inside mask e o outside mask. São máscaras que você pode adicionar na composição do nodo Keylight para incluir ou excluir elementos do mat. Tem uma rotoscopia pronta aqui, ó, dar play. Eu fiz rapidamente aqui com o nó de roto, alguns shapes. Isso aqui vai servir para excluir áreas que não me interessam. No caso, todo o background, com exceção de onde ele está andando. Então todos os marcadores, aquele elemento que tem ali, o cone, enfim, tudo que não me interessa que está aparecendo aqui, ó, no resultado final, como contaminação nesse alfa, todas as marcações, eu posso excluir. Então eu fiz essa roto, o resultado dessa roto é esse alfa aqui, ó, e esse alfa vai entrar no outside mask, no Keylight, tá? E isso aqui vai ser, então, causar com que isso seja excluído do mat. Não basta apenas ligar a roto no outside mask, você tem que dizer qual que é o componente que vai ser usado para fazer essa exclusão. No caso aqui, eu vou usar o alfa, que foi gerado pelo nó de roto. Então, veja como é que ficou aqui, antes e depois colocando o alfa. Então você pode usar o alfa, você pode usar o alfa invertido, ou seja, excluir a área que não foi selecionada, e aí você pode usar também luminância. E com o inside mask eu posso manter áreas, tá, que me interessam. Então, por exemplo, se como última opção eu não conseguir fechar essa parte central do personagem, eu poderia fazer uma roto. Digamos que eu faça aqui uma roto. Falo, ó, essa área aqui é fechada, é opacidade total. Então, você liga isso aqui no input inside mask. Deixa eu tirar o background aqui do caminho. Tá? E aí no Keylight você diz qual que vai ser a utilização. No caso, em M, vou usar o alpha. Veja que ele fechou aquela região baseado na máscara que eu tenho aqui. Tem que só tomar cuidado que as máscaras do inside mask vão interagir com as máscaras do outside mask. Então, por exemplo, se essa minha máscara aqui vier muito para o lado, você vai ver que chega uma hora que ela está sendo cortada, porque a máscara do outside mask tem uma prioridade na exclusão. Então tem que tomar cuidado, e claro, se você deixar elementos fora da região, quando você ver a sua composição final, então ele vai manter uma área ali que não me interessa, então você tem que tomar cuidado com a máscara para colocá-la apenas dentro da área de interesse. Eu voltei aqui para o setup de duas telas para vermos a composição final e o mat, tá? E vou mostrar então os atributos do Screen Mat, que permite você manipular o mat que está sendo gerado ainda mais para corrigir problemas como a transparência que nós temos aqui, bordas e etc. Então começamos com o Clip Black, Clip White. A ideia é a seguinte, qualquer valor que estiver acima de 0 aqui vai ser jogado para o valor 0, ficando transparente. Então aqui no chão, por exemplo, eu tenho pixels com valor 0.19, 0.03. Então se eu for subindo isso aqui, ele vai descartando aqueles pixels. O Clip White, da mesma forma, se eu for diminuindo, ele vai tornar aqueles valores mais opacos. Então aqui, pode ver que está se tornando cada vez mais opaco, até a gente obter uma opacidade total ali naquela região. O problema de usar o Clip Black e o Clip White é que você está fazendo aqui um endurecimento das bordas. Então, quanto mais próximo esses dois valores, mais dura vão ficando as bordas e pior vai ficando a qualidade do seu mat. Então você sempre deve usar o mínimo possível aqui para fazer ajustes. Tá? Muitas vezes você vai tentar um ajuste geral, você pode até forçar aqui o teu viewer
para valores menores, para você ter uma noção de como que estão ficando os pixels. Coloquei 0.05 no gama. E aqui eu vou diminuindo, então, o clip white para ver como que está se comportando. Por exemplo, aqui eu fechei boa parte, né, do personagem, já está opaco. E sempre vão ter partes que vão ser mais transparentes. Por exemplo, a mão aqui está extremamente transparente. Eu tenho que fazer uma opção. Quanto mais próximo esses dois valores, mais dura a borda vai ficar do objeto. Os piores valores, né, digamos uma certa região, ou eu faço um tratamento dessa região separado, né, ou tem que partir para uma rotoscopia, por exemplo, para não endurecer tanto a borda. Então aqui você tem que tentar fazer um equilíbrio. É um jogo, né, entre rapidez, menos trabalho, qualidade. Então não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer uma opção, então, de acordo com a sua cena. Nessa cena, como temos muita contaminação, não vai dar para resolver isso de uma forma muito extrema aqui, porque a borda vai ficar muito dura. Tá? Então vamos ver aqui um valor que seja razoável, por exemplo, 0.8. Se você fizer uma transformação aqui bem extrema, tá? Digamos assim, comprometeu a borda, tá? O clip rollback ele vai restaurar a borda. Então, à medida que você for trazendo aqui, ó, ele vai trazendo, você pode ver até, colocar aqui, exagerar um pouco, viu? Você pode ver que ele vai trazendo essa borda para dentro e restaurando a borda que a gente tinha antes. Mas você vai ver que isso acaba, em determinadas regiões, não vai resolver totalmente seu problema. Particularmente, eu não gosto muito de comprometer muito as bordas já direto, pois isso tem diversas consequências e diversas maneiras de lidar com isso, como a gente vai ver na sequência da série aqui do tema de Key. O Screen Dilate vai fazer com que as bordas se expandam ou contraiam, tá? Então às vezes você pode contrair ou expandir um pouco as bordas, tá? Então, claro que você tem que ir muito devagar aqui no atributo. Às vezes uma pequena contraída é o que você precisa para remover alguns artefatos em volta do personagem, enfim. Né? Aqui, por exemplo, se eu colocar 0, você pode ver que eu tenho um outline um pouco mais escuro. Poderia, se eu quisesse, remover um pouco, né? Dependendo da composição. O Screen Softness vai aplicar um pouco de blur no matte. Então, quanto mais soft, mais borrado. E o Screen de Spot Black e de Spot White vai remover pequenos artefatos no meio aqui do matte. Então, se você tiver algo bem forçado aqui, eu vou tentar criar uma situação. Tá? Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho um furo no meio do matte. Você pode, usando o Screen de Spot, remover certas áreas de dentro ali, usando ele. Nem sempre funciona, mas às vezes para, né, algumas situações ele é uma solução bem mais rápida do que você fazer um inside mask ou mesmo um outside mask manualmente. Então ele funciona tanto para os pontos de cores pretas ou brancas. O Screen Replace tem a ver com o método de despill que está sendo usado. Tá? Então, o que acontece? Dentro do foreground, tudo que tiver um excesso de verde vai sofrer uma mudança de cor, certo? E essa mudança de cor vai ser determinada pelas opções que você escolhe aqui. Eu acho que fica mais fácil de entender se eu fizer uma pequena modificação aqui. Fica bem interessante entender. Então veja, eu usei o Dilate aqui para mostrar um pouco do fundo, né, que originalmente era verde. Então veja que a cor que ele está sendo trocado no momento é por esse cinza neutro, né? Então 0.5, 0.5, 0.5. E o algoritmo que está sendo usado é Soft Color. Normalmente o Soft Color dá um resultado melhor que o Hard Color, tá? Mas você pode experimentar aqui
e ver qual que é o mais adequado para a sua cena. Se você deixar em Source, ele não vai remover spill nenhum. Ou seja, essa é a imagem original com o matte aplicado. Então dá para ver que está bem verde a imagem, né? E aí no momento que a gente muda para Soft Color ou Hard Color, a gente consegue ver como que isso está sendo aplicado. Então aqui você pode escolher outros tons de cores de fundo, né, para substituir tanto o fundo quanto também as cores que estão sendo aplicadas. Então às vezes você pode querer que tenha uma influência um pouco maior do verde, ou um pouco maior do que o azul. Tudo depende da tua cena. Mas uma coisa é certa, qualquer método de despill vai manipular as cores existentes da cena, né, para cores que não são tão próximas das originais. Então não é incomum, por exemplo, você ter um tom de pele que ficou meio magenta. É inevitável que as cores vão mudar, certo? Com o método de despill do Keylight. Então algumas vezes, dependendo da tua cena, né, você quer preservar mais as cores dos tons de pele, você pode tentar introduzir aqui artificialmente as cores que vão ser usadas no despill para ter um resultado mais natural. Vou voltar aqui o Dilate para 0. Então veja, ó, eu diminui um pouco do azul, as cores dos tons de pele foram para um tom mais amarelado. Se eu voltar para o setting original, eles ficam para um tom mais magenta. Então aqui você pode tentar fazer um equilíbrio de cor, tá? Tanto com Color Picker ou setando manualmente, para manipular o resultado do despill da imagem. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, já está ficando um pouco extenso. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, onde a gente vai efetivamente finalizar essa cena usando o Keylight e algumas outras técnicas que eu gostaria de introduzir e demonstrar melhor sobre o método de Color Difference Key. Não esqueçam de curtir o vídeo, mandar suas perguntas aqui nos comentários e de, se possível, participar do projeto lá no Patreon. Um abraço e até a próxima.